Olá, Pastor Júnior. Graça e paz. Graça e paz, meus queridos, tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou ouvindo, não bem, mas estou ouvindo. Tá ouvindo? Amém. Boa noite. Olá, dona Sara, tudo bem? Já temos alguns irmãos entrando aí. Iramar, Gama. Isso aí, vamos lá. Priscila Cordeiro, Irama. boa noite. Deus abençoe vocês. Irama, rapaz, minha esposa. Irama, eita, perdão. Todo mundo, o pessoal vai chegando aí, graças a Deus. E aí, Pastor Júnior, conta as novidades, como o senhor está? Está o coração para a obra missionária? Rapaz, a novidade é que nós já estamos garantidos, né? A viagem dos espias já está garantida, será dia 18 de novembro e o retorno dia 30 de novembro, né? Então, estamos nessa perspectiva e expectativa de chegar até a terra de Sara, né? E tentar falar espanhol. Eu sou brasileiro, não hablo espanhol. Mas vou tentar lá um portunhol para ver se eu consigo. A gente teve uma conversa com o pastor Rafael e foi interessante assim porque o pastor Jonathan estava fazendo ali a tradução, mas quando ele me deixou falar e eu falei devagar, agradecendo e tal, o pastor Rafael entendeu. Então, assim, como é similar, né, a língua, eu acho que vai dar certo lá, pelo menos, para pedir um pão para comer, né? Sim. Uma questão assim falando especificamente do México, né? De fato, o pessoal fala o espanhol muito rápido. Porém, assim, eu creio que depois do terceiro dia, quarto dia, o senhor já saiu do país, né? O senhor sabe como é. Quando a gente sai assim depois de 3, 4 dias, o ouvido acostuma. Pelo menos isso aconteceu comigo, né? Depois de 3, 4 dias você começa a entender mais do que falar. Sim. E aí daqui a pouco você já está solto, tá falando, já dá tudo certo. É verdade. A gente teve a oportunidade de ir para país com a língua espanhola e especificamente uma dessas pessoas falou comigo assim, ó, se eu falar rápido aqui você não vai entender nada, mas se eu falar devagar você vai entender e assim, essa experiência é bem interessante mesmo, não é? Mas vamos lá, né? Vamos falar na nossa live aqui sobre esse projeto missionário, projeto México, né? Essa perspectiva, esse sonho de abrirmos uma igreja na cidade do México. Mas não é apenas abrir a igreja, mas a gente está sonhando o sonho de Deus, digamos assim, né? Que é evangelizar as pessoas que necessitam ouvir o evangelho. Olha, Jacques e Sara, se nós chegamos até aqui, de fato Deus tem um propósito naquela terra, de fato Deus está movendo as coisas para que a gente possa ter essa oportunidade e possamos ser essas pessoas, né, que vai estar ali naquela terra compartilhando o evangelho. Especificamente, não com soberba, nem com a vaidade ou qualquer outra coisa, mas penso que a nossa denominação, por não ter pendido para os movimentos da fé, não pendeu para a teologia liberal, nem para a teologia da libertação e essas coisas que estão por aí, mas buscamos sempre uma teologia mais saudável, uma sã doutrina. Então, eu penso nessa perspectiva de que Deus tem aberto essa porta para que a nossa denominação, de fato, possa chegar na cidade do México, naquela terra, quem sabe no país, também no Panamá, né? O presidente quer passar um dia lá no Panamá para espiar também a terra lá. Então, assim, ó, a gente está, como eu gosto de dizer, né, brincando, a gente está marchando. Né? Então, vamos embora marchar e levar a palavra do Senhor para aquele pessoal. Amém. Perfeito. Está entrando alguns irmãos aqui, o pastor José Berta, aqui de Santa Cruz, Graça e Paz, meu irmão, Mateus, Adriana, está entrando o pessoal aí. Sejam muito bem-vindos vocês, estamos aqui no mais um bate-papo missionário. Isso aí. Entrou agora o vice, né, do Departamento de Missões da nossa igreja, o diácono Edgley Marques, que estará indo, se Deus quiser, em 2023, né, quando a gente estiver já com a nossa igreja lá aberta. Sim. Né, 6 em 6 meses, vocês vão estar recebendo a gente lá, né? Glória a Deus. Visitando o pessoal, porque a gente também tem que batizar o pessoal, né? É verdade. Vamos ter que fazer essas viagens aí, 6 em 6 meses para o México. Amém, muito bem. A irmã Adriana, aqui ela é uma das líderes, né, do louvor da igreja, ela
está no conjunto Arca da Aliança, uma bênção, nossa secretária. Deus abençoe, irmã Adriana. Minha esposa está ali no quarto, mas está só aqui, ó, observando aqui a nossa live. Amém. Muito bem. E é bastante interessante, né? Eu acredito que é pertinente uma live missionária falar sobre o chamado missionário, né? Sobre essa vocação, o chamado de Deus, né, para a vida do missionário. Isso é muito bom. E, pastor Júnior, assim, queria perguntar para o senhor, todo crente, todo cristão tem o chamado missionário? Deus chama todo crente a ser missionário? Jadson, essa é uma pergunta assim que ela sempre, toda vez que você for para um congresso, um simpósio, uma conferência missionária, você vai se deparar com essa pergunta. Agora, primeiramente, a gente tem que estabelecer uma coisa. Deus chama, certo? Deus chama. Toda vez que eu falo sobre chamado, eu me lembro de uma coisa que aconteceu na minha vida, na vida da minha família. Não é? Quando Irama engravidou, né, do segundo filho, o primeiro filho foi uma filha, né, Maria Cecília, e o segundo a gente foi para o médico para fazer a ultrassom para saber o sexo do bebê. E quando chegou lá, né, a doutora disse assim, é um menino. Né? E você sabe que o papai ficou emocionado, né, bobão. E eu estava lendo um livro que era Salvos pela Graça, de Anthony Hoekman. E lá ele trabalhou essa questão do chamado e ele trabalhou a palavra chamado lá no grego, que a palavra é Kalel. Uhum. E eu disse, rapaz, eu vou colocar o nome do menino de Kalel, então. Que tem essa conjuntura bíblica, né, do chamado eficaz do Evangelho, eu coloquei Kalel. Mas eu confesso também a vocês que eu sou fã do Super-Homem e deu certo que o Super-Homem lá, em cripto, ela é chamado de Kalel, tá? Mas, pulando aí Super-Homem, voltando para cá. Então, primeiro Deus chama. Deus chama primeiro para a salvação. E esse chamado eficaz do Evangelho, né, nós temos então esse chamado primeiro. Ele chama para a salvação. Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo número 5, verso número 13, ele diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor. Né? Gálatas, capítulo 5, verso número 13. Então, Deus nos chama para pertencer ao seu reino. Esse primeiro chamado, né? Esse Kalel, esse chamado de fato para o Evangelho. Mas ele nos chama para participar do seu reino, ele nos chama para sermos da sua igreja, ou seja, ser membro do seu corpo. Ele nos chama para a boda dos cordeiros. Ele tem vários chamados que está entrelaçado esse chamado eficaz do Evangelho. Mas também nós podemos entender que nós também somos chamados para desenvolver os nossos dons. Sem dúvida nenhuma. Todo crente tem um dom e ele é chamado, então, para exercer esse dom. É um serviço. Né? De fato, promover o Evangelho, a edificação da igreja. Então, tudo que envolve o serviço na igreja, Deus, de fato, chama e ele nos dota, então, de dons para exercermos esse chamado. Agora, Jackson e Sara, esse chamado, né, refletindo um folheto do Lindori, né, que eu acho que é digamos assim, um dos nomes mais qualificados quando se fala sobre missões do nosso país, né? Pastor Lindori, ele é uma bênção, e ele, no seu livreto, Vocacionados, ele fala sobre o chamado pessoal. Desse chamado pessoal é algo que é incontestável, é algo que é irresistível também. E eu achei interessante quando ele estava falando sobre isso, refletindo sobre isso. Porque, de fato, não é? Deus nos chama de forma pessoal, porque Deus coloca no coração de cada um dos seus filhos essa, como ele diz, né? Essa intransferível e profunda convicção de chamado e de propósito. Irmãos, é algo transcendental. É algo sobrenatural. Se a gente resistir, lógico,
não é? Que a gente pode resistir. Mas se nós resistirmos, mais cedo ou mais tarde haverá, digamos assim, desdobramentos não tão legais, não tão bons para a nossa vida, quando nós resistimos a isso. A exemplo de Jonas. Ele resiste, né, àquela missão para ir a Nínive, e aí ele, nos desdobramentos, ele trouxe não só prejuízo pessoal, mas para aqueles que estavam ao seu redor. E é bem interessante isso. Essa chamada também pessoal, né, que é intransferível, e ela é profunda ao ponto, de fato, de imprimir, né, o propósito de Deus nos nossos corações. Essa chamada, como ele diz aqui, é uma chamada também incontestável. Não tem como você contestar. Não há o que você colocar no lugar. Não há o que você pensar. Eu tive um colega, eu tenho um colega, né, que ele, vou eximir de colocar o seu nome aqui, mas, enfim, se ele estiver vendo, ele vai perceber que eu estou falando justamente dele, porque foi um exemplo que me chamou a atenção sobre esse chamado incontestável. Ele era um jurista bem sucedido, né? Passou a universidade, passou no exame da OAB, ele tinha propósito de escritórios, de advocacia, já tinha um know-how na sua família, e ele ia ser um jurista bem sucedido. Só que ele era da igreja, né? Mas ele tinha se chamado para pastor. E é interessante dizer, Júnior, o que eu ia fazer, tudo estava errado. Eu não tinha para onde correr. É incontestável, de fato, esse chamado. Se a gente não obedece, a gente vai... a gente não vai se dar bem nas coisas que a gente vai fazer, né? Tudo vai dar errado. Porque Deus chamou. Deus nos trouxe para esse chamado, de fato, que é pessoal, que é incontestável, e outra, né? Ele é irresistível. Eu gosto dessa palavra, irresistível. Quem vai resistir ao chamado de Deus? É Deus, cara. É Deus que chama. Não é? É interessante assim, que quando você lê sobre algumas biografias de inúmeros e inúmeros missionários, você vê missionários que, ao chegar no campo, morreram, ao chegar no campo, perderam seus filhos, ao chegar no campo, perderam a esposa, ao chegar ao campo, tiveram dificuldades de alimentação, tiveram dificuldades de abrigo. E tudo isso, Jackson, trouxe para eles essa questão de que esse chamado, para um bom nordestino, não tinha para onde correr. Tinha que fazer, não é? Eu sempre gosto de falar, quando eu estou falando sobre essa questão de chamado, eu sempre gosto de colocar o exemplo do Dr. Dunham, que é o pioneiro da Editora Fiel. Ele sai em 1952 da cidade de Nova York, ele pega um avião, né, e ele vem bater aqui na Amazônia brasileira. Primeiro ele chega em Belém e depois ele vai para Manaus. E ele diz que quando ele chega em Belém, que ele sai do avião, ele quase morre sufocado. Porque ele entra num clima úmido e seco, ou melhor, úmido e quente, né? Úmido e quente. E em Manaus estava pior ainda. E uma das coisas que me chamou a atenção foi, sabe o quê? Ele disse o seguinte, que ele tinha uma casa, que tinha uma tábua, onde ele fazia suas refeições e onde ele lavava a sua louça. E ele se deitava, então, num colchão de palha. E ele dizia assim, e Deus em tudo isso era muito bom. Cara, quebra a gente no meio, porque a gente está bitolado a olhar missões com Deus favorecendo a gente materialmente. E não é isso não, gente. Tem nada a ver uma coisa com a outra. O que é o material se a gente não está com o espiritual conectado com Deus? O que é o material se a gente não... O que é saúde física, saúde, né? Enfim, no nosso corpo, se a gente não tem a convicção, esse chamado de resistência, essa mente vai voltar, de fato, a fazer a vontade de Deus. Não adianta ter absolutamente nada. Agora, para nós, temos esse chamado específico, né? Você que terminou o seminário, está se preparando, vai ser ordenado, se Deus assim nos permitir, e eu quero estar lá colocando a mão na sua cabeça, né? Como um dos pastores que vai te ordenar. Vamos caminhar para isso, né, Jackson? Amém. Então,
é, é, ele é intransferível. É Sim. intransferível. Não tem para você colocar. Eu vou parar um pouquinho de falar, certo? Porque eu também vou dizer outra experiência minha sobre missões que vai Ok. envolver minha esposa que está ali olhando no quarto. Ok. E é interessante o que o senhor está falando, pastor, porque muitos, às vezes, ou pelo menos o pessoal que eu convivo, às vezes eu escuto da seguinte forma: é como se eles tivessem uma ideia de que o chamado missionário ou a obra missionária está muito relacionada aos seus, como é que eu posso dizer, aos seus resultados, digamos assim. Por exemplo, nós vemos missionários na história que foram até os países, se eu não me engano, a Dona Irã Hudson, ele foi, né, pregou o evangelho e depois, na próxima geração, foi que veio a fluir os frutos, né? E um grande missionário também, que nós vemos até na Escritura, que colheu pouquíssimos frutos, mas que foi vital para a existência humana, foi Noé. Noé teve um coração assim missionário contra a esperança, né? Que Sim. na prática escapou Você ele tem, e a você sua tem o próprio família. Jeremias, que nem a Sim. família dele se converteu. Pois é, e baseado no chamado missionário de Deus, ele não depende do resultado, ele não depende da colheita, assim por dizer, mas ele depende, ou ele requer, né, nos convoca à obediência. A obediência. Sofia Miller, que veio pregando o evangelho e acabou chegando aqui no Brasil, meio que sem saber, ela veio aqui e era uma máquina assim, de guerra, pregava o evangelho em tempo e fora de tempo, e os frutos ela não pode nem dimensionar. Ela colheu alguns, Deus permitiu, de fato, mas aquilo super, assim, uma história que nos anime, e principalmente a mim mesmo, me motiva bastante. De fato, é tremendo quando Deus nos usa no campo missionário, quando Deus nos permite, né, colher o fruto, estar ali. É uma bênção, mas a pergunta que eu faço para mim todos os dias e se não tivesse dando certo? Por exemplo, eu estou aqui à frente de uma igreja, né, em um bairro aqui, como obreiro de uma igreja em um bairro aqui distante aqui de Santa Cruz, um bairro novo, né, atualmente tem, eu acredito que umas 7.000 famílias, né, umas 7.000 casas, assim, eu não sei como vocês chamam aí, mas aqui chama assim, Viana e Moura, a empresa Viana e Moura, tipo Casa da Caixa, essas casas tudo igualzinhas, tá entendendo? E fizeram aqui. E durante esses 3 anos, nós temos visto o sobrenatural de Deus, milagre de Deus, pessoas sendo batizadas, né? Um atrás do outro, assim, a classe de catecúmenos sempre acontecendo. Mas eu fico perguntando para mim mesmo, e se nada disso tivesse acontecido comigo? Se durante esses 3 anos que aqui estou, nada disso tivesse acontecido, será que eu mesmo estaria acreditando no meu chamado, né? Será que eu mesmo estaria assim convicto? Então isso é muito importante que o senhor falou em relação ao chamado, porque ele não depende dos frutos nem dos resultados. Exatamente. Então, vocês estão me ouvindo? Sim, deu uma baixada, baixou um pouco. Certo. Eu queria. Vamos fazer o seguinte: a gente tem algumas pessoas na nossa igreja, né? Estou vendo Sim. aqui a Maria Oliveira, glória a Deus, que é lá da Nazaré de Pocinho, nossa congregação. Um abraço. Vi aqui a missionária Francinete também entrou. Ah, então, eu queria que Sara, né, desse um alô para nós aí, uma paz do Senhor, falasse alguma coisa para nós, para o pessoal conhecer a esposa de Jackson, a nossa mexicana. Paz do Senhor para todos, irmãos. É com muito prazer que estamos aqui compartilhando sobre um assunto vital, né, para a igreja, que o cumprir com o chamado de levar a palavra de Deus, né, para todos aqueles que estão na terra, seja no Brasil, seja no México, seja onde for. E bom, o que vocês estavam falando agora, e eu fico pensando realmente, né? O que minha esposa compartilhava agora, na frente da malhada, nós passando algumas dificuldades no começo, né? Passando algumas dificuldades e que a pessoa às vezes fica, chega a te sentir tristeza, né? Chega a se sentir triste por algumas situações. E como ele disse, será que realmente se
se as coisas não tivessem dado, tipo, de alguma forma melhorado, nós continuaríamos com essa convicção. Eu creio que também Deus conhece os nossos corações, né? Que Ele sempre está aí, de alguma forma, nos lembrando que aquele chamado que Ele teve para nós é verdadeiro, né? E para essa convicção permanecer nos nossos corações. Muito bem. Ó, como eu disse a vocês, eu vou contar algo de experiência, né? Eu já fui missionário de campo, né? Pela Aliança. E nesse momento que eu fui chamado, muito empolgado, terminando o seminário, só que eu cometi um erro, né? Digamos assim, crucial. É que eu tinha convicção do meu chamado. Ele é intransferível, ele é irresistível. Só que eu sou casado. E esse chamado tem que ser imprimido no coração da minha esposa. E eu coloquei, né, a carroça na frente dos bois, digamos assim. Os pés pelas mãos. E não consultei. Ela, como uma pessoa, e digo aquele público sem nenhum problema, muito submissa, muito obediente, uma pessoa maravilhosa. Tenho de fato, sou agraciado por Deus por ter Irama como minha esposa. Ela foi, mas ela sofreu, né? E ela não se adaptou. E eu tive que abrir mão do trabalho tranquilamente. Ela também tranquilamente. Só que no mesmo dia que eu abri mão do trabalho, o meu nome surgiu em um outro trabalho, que era uma congregação, para que eu pudesse assumir essa congregação, no mesmo domingo à noite. Foi feito esse convite. E esse pessoal não sabia que eu estava saindo desse campo. E eu olhei para ela e disse assim, olha, eu tenho um chamado. Agora eu preciso de você ter também o chamado. Foi interessante que isso era uma terça-feira e ela disse que ia dizer esse chamado na quinta-feira. Mas quando ela amanheceu na quarta-feira, ela disse, Júnior, pode dizer ao pessoal que a gente vai. E lá a gente foi, passamos 7 anos. E hoje, dia 1º de setembro, faz 2 anos, que também saí de lá, deixei um aluno meu lá, né, à frente da igreja. E estava lembrando e chorando hoje, né, no trabalho, vendo algumas mensagens de como foi bom esse sim da minha esposa. Porque casou, deu certo, né? Ela está aqui, né? Eu disse a ela que estava falando dela, olha. Amém. Certo? Perfeito. Então, teve essa experiência. Então, Jacques e Sara, vocês têm que ter essa convicção, os dois. O chamado, então, é uma só carne. Não tem como separar. Certo? E então, tem que ser os dois o mesmo chamado. Agora, vocês têm que olhar as dificuldades, vocês têm que olhar as barreiras como um propósito de Deus em tudo. Deus vai estar trabalhando. Deus vai estar, certo? De fato, forjando vocês. Por quê? Mesmo eu estando agora como auxiliar de uma igreja, tendo o pastor Bosco como meu pastor, que, olha, gente, é um pastorzão. Pastorzão. Eu tô passando um momento da minha vida, do meu ministério, tão abençoado, porque eu tenho um pastor cuidando de mim. E é um pastorzaço. E vocês estão vendo o que está acontecendo na nossa igreja, né? O México chegou para nós, tal, aquela coisa toda. Então, o que acontece? Mas a gente não está excluído de ter dificuldade, de ter choro, de ter noites mal dormidas, preocupado com o trabalho, preocupado com as ovelhas, preocupado com o que está acontecendo, preocupado com as injustiças, preocupado com as injúrias contra a sua vida, né? O que dizem de você e a mentira. Tudo isso traz preocupação. E aquela preocupação que sempre, quando o pastor Hernandes Dias Lopes está trabalhando sobre igreja, ele vai falar. É a numerolatria e a numerofobia. É a idolatria aos números e o medo dos números. Não se preocupe com números. Sabe por quê? Olha o que faz o meu coração descansar. Espero que descanse o coração de vocês e console também aqueles que estão conosco aqui na live. A Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta vazia, não é verdade? Sim. A palavra de Deus diz, especificamente a carta aos Hebreus, que ela é como espada de 2 gumes. Que ela penetra tão profundo, porque ela é eficaz, ao ponto de dividir alma e espírito. Olha, a gente prega a palavra, e ela é eficaz, não é porque as pessoas se convertem, não. Ela é eficaz porque ela está
ela tem a sua eficácia naquilo que ela é proposta a fazer. Ela condena e ela salva. Então, se você está num trabalho e não se converte em ninguém, não foi eficaz o trabalho. Foi sim. Você foi. Você deixou a sua parentela, você deixou as suas coisas e você foi lá. Passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, não se converteu em ninguém, mas você foi. Foi eficaz. É porque a gente está um pouco bitolado a pensar que uma missão é eficaz quando dá crentes, quando tem conversões, quando tem batismo. Gente, é eficaz porque eu fui lá. Quando chegar no juízo final, Deus vai dizer, ó, lembra de Jacques e de Sara que vieram aqui e falaram do evangelho para vocês e vocês não aceitaram. Não foi eficaz. Amém? Então, ao chegar no México, né, e vocês começarem a fazer esse evangelismo, a fazer a implantação da igreja, eu tenho certeza que Deus vai abrir as portas. Sim. Né? Que vai ter uma igreja. Que ele tá dizendo isso. Ele está confirmando essas coisas. Mas não se preocupem com isso, não. Eu não vou estar preocupado. Né? O Projeto México chegou nas nossas mãos. Aí agora eu vou estar ansioso. Será que vai dar certo? Será que está na mão do Senhor? O que ele vier para fazer, eu vou. Olha como foi que acontece. Tinha uma igreja. A igreja não pôde mais por causa de um acontecimento trágico com o seu pastor. Aí ficou sem mãe. Né? Aí surge o meu nome na mente de Jairo. Aí pergunta para mim. Eu chego no meu pastor e ele diz, não, pode vir, traga o pessoal para cá. E acontece. De repente, tudo aí. A gente faz uma reunião, aí a diretoria do patrimônio diz, não, vamos, a gente tem condição. Aí chega na reunião de oficiais, não, tem condição, o pessoal tudo alegre. Chega numa assembleia, unanimidade. Cara, Deus está no negócio. Sim. Amém? Amém. Vamos fazer direitinho, como tem que fazer, sem pressa, pé no chão, ouvindo Jairo, ouvindo Jonatas, ouvindo Ismael. Vamos ouvir esse pessoal. Eles têm muita responsabilidade e vivência nessa área, sabe? Sim. Então, o que Jairo disser, eu baixo minha cabeça assim, vamos fazer. Vamos fazer. Vou dar as minhas ideias, eu tenho um pouquinho de proatividade, né? Eu gosto de mexer um pouco. Mas assim, vamos ouvir eles. O que eles disserem, o que eles nos orientarem a fazer, é demorado, é para fazer, vamos fazer. Amém, meus irmãos? Amém. E eu tenho certeza que vai... Diga. E eu fico muito alegre com isso, né? Porque eu fui para o México 4 vezes, né? E a última vez que eu fui foi agora em 2019. E eu estava lá no México conversando com um pastor amigo meu, o pastor Juan Carlos. Ele está numa região bem de difícil acesso, umas montanhas. Eu fiquei até com medo de chegar lá. É até um estado que sofre de perseguição. Só que são assim, é bem uma perseguição bem assim, mas por causa da religião católica ou por indígenas mesmo. E a gente lá, uma montanha enorme lá, a gente foi buscar lenha, que ia ter uma festividade da igreja, e aí precisava de lenha, né, que é para fazer os tacos mexicanos e tal. Sim. E aí a gente tinha que cortar a lenha lá em cima e descer com ela. E assim foi, e nós lá em cima, eu sentado, e eu comentei assim por ele. Eu disse, olha, eu faço parte de uma denominação, falando da aliança, né? Eu faço parte Sim. de uma denominação, de uma igreja que eu acredito que eles teriam muita contribuição aqui no México. Quando eu voltar, eu vou falar com o diretor de missões lá no Brasil e vou lançar a proposta para ele. E eu creio que a gente vai vir para esse país aqui, não só eu, mas eu vou trazer uma equipe de missionários, pastores, para a gente contribuir aqui com vocês. E ele disse, já isso é perfeito e tal. E eu expliquei para ele mais ou menos como era que funcionava os projetos missionários da nossa denominação aqui no Brasil. E ele ficou assim maravilhado e tal. E meu coração já ardia por isso, né? E aí eu cheguei aqui no Brasil, tal, já tinha falado sobre o México algumas vezes para o presbítero Jairo, né? Mas só que até então ele dizia, vamos ver, tal, nunca era nada decisivo. Até que quando eu voltei do México, aí eu falei de novo. Aí eu expliquei para ele e tal, tudo certinho, tudo direitinho. Aí a conversa dele foi diferente.
Aí agora ele disse, aí botou para frente o negócio, né? Fizemos reunião e tal, e para a glória de Deus hoje tomou assim uma proporção, né, que eu não poderia dimensionar, e eu não tenho dúvidas que isso nada mais, nada menos é do que a mão poderosa de Deus. Amém. E é interessante, né? O que você disse tá acontecendo, né? Você falou que iam pastores, né? Ah, Sim, já está acontecendo, né? foi profético. Ah, sim, sim, sim. E aí, julho, né? Vai a equipe. Amém. Cara, então, e Deus está abrindo as portas. E quando Amém. chegar as dificuldades, beleza. Senhor, chegou a dificuldade. Me mostra aqui como é que eu saio daqui, né? Sim. Vai me dando aqui as estratégias. Nada de Aham. ansiedade, nada de querer desistir, certo? Enfim, chegar esse sentimento de Amém. querer desistir, joga ele fora, repreende Aham. e vamos para frente, E vamos, porque e vamos perguntar à mexicana, né? Você, Sara, como mexicana, qual é a expectativa que você vê assim, tipo, em relação à nossa igreja, à nossa denominação, em relação à contribuição que se pode dar no México? Será que pode? Será que lá eles já estão bem abastecidos, já estão satisfeitos e não precisam da gente? O que é que você acha? Não, eu quando agora que já tô, assim, tô vendo tudo andando, que eu tô vendo que já tá chegando a data de ir o grupo de missionários. Eu estou assim muito feliz porque eu creio, acredito que a aliança tem muito para contribuir para o México, para as necessidades desse país, do meu país, né, do que eu vivi. Eu saí de uma igreja onde tinha pouco conhecimento, de uma igreja que é muito carente, que é muito religiosa. E quando eu vim para cá, morar para cá, quando eu casei com o Jackson, e que eu realmente comecei assim, a ter um momento da minha vida bem diferente, porque cresci em conhecimento, aprendendo na igreja, e para mim era tudo assim, bem diferente, acostumada com o México, né, que não ensinava muita coisa, não lidava naquele conhecimento da palavra de Deus, e eu cheguei aqui, para mim foi uma coisa totalmente O diferente. discipulado, né? Então, Isso, esse é um exemplo, né, o discipulado. Eu não tive nenhum discipulado para me batizar. Eu não tive nenhum discipulado e eu já tive o privilégio de estar com meu esposo, eu já sei o discipulado está assim decorado, porque de tantas vezes que participei com meu esposo, então isso eu tenho certeza que a igreja daqui do Brasil, a aliança vai contribuir muito, muito e vai ser para a glória de Deus. amém. Rapaz, ó, eu já tô vendo lá na frente, certo? Já pensou? A gente chegar com o stack lá, né? Para formar obreiros. Tu crê? creio demais, até os ossos. Amém. E Amém. é Mas agora importante. eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar a dinâmica aí da nossa live, tá? Vou mudar. Sim. Pode mudar? Vamos? Eu quero o testemunho de Sara. Sara, diga aí seu testemunho. Como foi que você conheceu a Cristo? E como foi que você chegou até o Brasil? Vamos lá. Ok, então vou tentar resumir, né, por questão do Sim, tempo. sim. Eu cresci já numa família cristã, certo? Tipo uma vila de aproximadamente 5.000 pessoas. Minha família já era cristã quando eu nasci, mas eu me converti, eu tive realmente um encontro com Deus quando tinha. Eu não lembro direitinho se era quando eu estava para completar 17 anos. Então, eu me batizei, mas eu já me involucrava com, até quando já me envolvia com evangelismo, evangelizando junto com os jovens. Eu já estava envolvida no louvor. Então, já somente fui para frente, né? Me batizei e continuo participando na igreja. Depois, bom, lá nesse lugar tem vários grupos de traficantes. Então, eu cresci, eu morei nesse lugar até os 18 anos, 19 anos. Então, quando eu completei 19 anos, eu tinha que ir estudar já a faculdade. Mas, por questão dos traficantes, meu pai foi sequestrado. Então, eu não tive mais condições para continuar a faculdade.
Então, eu tive que ir, comecei a trabalhar para juntar um dinheiro para pagar uma prova na capital, que é uma das escolas que você não precisa gastar muito dinheiro, então era mais fácil. Então, eu juntei o dinheiro e fui para a capital no 2015. Meu pai foi sequestrado no 2012. Então, esses 3 anos eu fiquei trabalhando, ajudando em casa e juntando um dinheiro para ir estudar lá. Aí cheguei no México em fevereiro de 2015. E quando cheguei lá, não passei a prova. Não passei a prova. Porque tem tantos estudantes que vão para lá especificamente por isso, por falta de recurso. E uma faculdade muito boa, ótima, é uma das melhores. Muito concorrida, né? Isso, a UNAM, não sei se já tinha escutado, UNAM. E não passei, e menos na área que eu queria. Então, arrumei um trabalho e fiquei trabalhando. E nesse mesmo ano, meu esposo, junto com outros missionários, foram no mês de julho. Então, eu tinha pouco tempo na Cidade do México e comecei a me congregar na igreja mais perto que tinha, que era onde foi meu esposo, junto com os irmãos. Então, conheci ele na primeira... Assim, a gente se conheceu somente, se viu, não falamos nada, o máximo que foi uma foto, e somente e tudo baseado em mentira, viu? Porque o menino foi dizer para o meu esposo que eu queria ter uma foto com ele, sendo que não era verdade. E esse mesmo menino foi dizer para mim que ele queria tirar uma foto comigo. Cupido, foi o Cupido. Isso. Então a gente tirou uma foto, foi o máximo que a gente fez. E ele voltou para o Brasil e enviou o convite no Facebook. Começamos a conversar e para mim já foi bem interessante porque a conversa com ele era muito assim, da Bíblia, de conhecimento bíblico, porque ele estava estudando seminário. E para mim era muito interessante, eu estava aprendendo muito com ele e, bom, ele supostamente estava aprendendo espanhol comigo, né? Aí um ajudava o outro, eu aprendia da Bíblia e ele aprendia o espanhol. Então a gente ficou conversando, ele voltou nesse mesmo ano, 2015, só que em dezembro, para o México para ajudar ao pastor Rafael e outro pastor lá. Então foi ajudar. E nessa segunda volta dele, a gente já começou a namorar, a gente já tinha conversado muito. Conversávamos todo dia. E a gente até falou as intenções, né, para começar a namorar. Então ele voltou, e quando ele voltou, começamos a namorar, ele foi conversar com minha família e dizer, eu não quero só namorar, eu quero casar. Então já falou com minha família disso, ele voltou de novo para o Brasil e já ficamos juntando dinheiro para a gente casar. Então a gente começou a namorar no final de 2015 e casamos no 2016, um ano depois exatamente, na mesma data. Então tínhamos que decidir onde íamos morar. Falamos, né, conversamos e eu vim para o Brasil. Só que quando a gente casou, ele já tinha comprado a passagem para voltar. E de volta. E de volta, porque não pode comprar só para ir. Já tem que comprar e ir de volta. Turista não, turista tem que ser ir de volta. Então ele já tinha uma data marcada para voltar, ele não podia mudar a passagem. E eu não tinha a passagem comprada. Então ele veio para o Brasil, eu fiquei lá com minha mãe, até porque minha mãe teve que fazer uma cirurgia. Apendicite. E aí eu fiquei com ela enquanto o Jackson comprava minha passagem e dizia, já, você pode vir. Então, um mês depois, eu vim para o Brasil. Eu nunca tinha viajado para outro país. Eu nunca tinha andado de avião. Só bem, você tá vendo? E foi assim, uma situação que, assim, muitos falam, não, é porque você foi muito corajosa ir para outro país. Só o fato de você ir para outro país. Mas, assim, eu creio que se fosse por mim, provavelmente eu não tivesse vindo nunca para o Brasil. Eu não tivesse viajado só, assim, por Jackson, não. Eu creio que tudo isso foi um propósito de Deus. Não que Deus tenha escolhido exatamente Jackson para mim, mas não, que essa decisão de casar com Jackson, eu creio que foi uma escolha que foi uma ajuda. Deus me ajudou a escolher uma boa pessoa para eu casar, uma pessoa adequada.
e eu vim para o Brasil, mas eu já tinha um propósito. Então, ainda que eu não sabia nada do português, nada, 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 eu fui aí aprendendo, começando a me comunicar com os brasileiros e a gente começou a trabalhar aqui com os jovens, saíamos evangelizar. Então, começamos a trabalhar com os jovens e até agora faz 3 anos, né, que a gente ficou, meu esposo ficou na frente da congregação e eu auxiliando ele. Muito bem. Um testemunho belíssimo, não é? Desde já nós agradecemos, né, a disponibilidade e essa comunhão que só o Espírito Santo de Deus faz. Parece que eu conheço vocês há muito tempo, né? Faz nem um mês que a gente se encontrou. E eu acho que isso é de fato, a obra de Deus é isso, né? A obra do Espírito Santo na nossa vida faz com que a gente pense da mesma forma, porque de fato é só um espírito, como diz a palavra, né? Então, Jacques e Sara, quero agradecer a vocês, tá certo, por essa oportunidade, né? Nós estarmos aqui. A nossa experiência pessoal, ela tem que ser, ela não pode ser, na verdade, não pode ser desvinculada às Escrituras. Então, esse testemunho de Sara, ele revela justamente isso. Ela teve a experiência com Deus, ela conhecia Cristo, só que ela não tinha esse desenvolvimento escriturístico, né? Ou seja, não tinha esse desenvolvimento da sã doutrina. E graças a Deus que a nossa denominação, ela proporciona justamente isso. Na nossa própria denominação, nós temos pastores mestres, são exímios em ensinar a palavra, né? Várias e várias comunidades têm como a sua forma de ensinar a igreja pregando expositivamente as Escrituras. Isso é o que fortalece de fato, né? Então, de fato, a parte das Escrituras, a gente nunca teria uma experiência real com Cristo. Nunca teríamos uma experiência real com Deus. E aqui, de fato, né, nós podemos vislumbrar justamente esse chamado específico para nós. Sim. Ele nos chamou, ele nos vocacionou, né? Mas o que é que vamos fazer dessa vocação? Né? O que vamos fazer com ela? E o que tem para fazer com ela, nada mais, nada menos do que a própria vontade de Deus. Eu costumo dizer, quando eu chamo alguém para fazer seminário, né, convido alguém para estar se matriculando a um seminário, e na maioria das vezes a gente é bem romântico nessa parte, assim, a gente diz, não, eu vou orar, né? Eu sempre digo assim, não vai orar não, porque se você for orar, Deus vai mandar. Porque é a vontade de Deus, não é? É a vontade de Deus. Então, não adianta orar. Você vai só orar assim, você vai só orar para dizer assim, Deus, olha, manda um mantimento, né? Um mantenedor, abre as portas para que possa comprar os livros, pagar a matrícula, pagar a mensalidade. Assim você pode orar. Agora, perguntar se é a vontade de Deus ir para o seminário, não vai orar não, porque é a vontade. É a vontade de Deus. É fazer a obra de Deus, né? Não sei se eu vou pregar ali naquele sítio, não sei se eu vou pregar naquela casa. Deixa eu perguntar a Deus se é a vontade dele. Não pergunta não, porque é a vontade. É isso que a palavra nos revela, né? Agora, a palavra de Deus, ela vai impactar. Ela impacta vidas, ela muda as circunstâncias. Ela traz cidadania. E ela vai mudar as circunstâncias daquela comunidade que a gente vai conhecer ali, não sei qual é. Eu não sei se vai ser na Cidade do México, eu não sei se vai ser em Guadalajara, eu não sei se vai ser em outro lugar. Eu sei que vai ser no México. Né? Com certeza, que quando chegar lá, essa palavra ela vai impactar vidas, ela vai transformar vidas, ela vai libertar o viciado, ela vai restabelecer a estrutura familiar dos lares destroçados pela promiscuidade, ela vai trazer jovens de volta a fazer com que o seu álbum de fotografia fique colorido e não mais branco. Enfim, essa palavra poderosa está em nossas mãos. E nós vamos pregar ela através dos sermões extraídos das Escrituras naquele lugar. Não é? Amém? Eu vou utilizar hoje da tecnologia, não é? Mas vou precisar muito de Sara corrigindo os meus sermões e vou colocar em espanhol, né? E vai que precisa eu pregar em espanhol. Sim. E eu vou pegar um sermão apenas do tradutor do Google. Tem que ter lá pontuação e tal. Vou precisar disso tudo aí, não é? Mas, enfim. Então, esse chamado, né, e a vocação que Deus nos dá é especificamente para realizar o seu mandado, né? Realizar o seu chamado
a sua missão e Deus assim nos permita continuarmos desempenhando essa missão, que não é lá, é agora. Né? Aqui nós já estamos desenvolvendo essa missão. Independente de Essas onde nós pessoas estejamos, né? as pessoas que aqui entraram nessa live, ou vão ver depois, ao longo das 24 horas que ficará no ar, né, vão pegar alguma coisa que a gente conversou aqui, que a gente falou, e Deus vai falar profundamente aos seus corações. Né? Então, assim, a minha oração é que Deus faça com que aconteça um avivamento em cada um de nós. Como diz o pastor Hernandes de Lopes, que ele fenda aos céus e derrame de forma copiosa do seu Espírito na nossa vida, na nossa comunidade, que a gente faça de fato a diferença. E para que eu faça a diferença, eu tenho que me envolver com Deus, eu tenho que me consagrar a Deus, eu tenho que me dar totalmente a Deus, né? Porque Ele mesmo me chamou. E tentar, consequentemente, digamos assim, lutar, né, e vencer as dificuldades, as crises espirituais, as crises existenciais, as crises que sempre nos solapam, né, e sempre nos pega sem a gente nem querer, mas que a gente possa superar, né, superar e não se confundir com as dificuldades. E eu quero concluir aqui, certa minha fala, está chegando já no final, com a fala belíssima, escrita, registrada pelo apóstolo Paulo quando escreveu a primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso número 58. Portanto, meus amados irmãos, sejam fortes, firmes, trabalhem sempre para o Senhor com entusiasmo, pois vocês sabem que nada do que fazem para o Senhor é inútil. Então, vamos ser fortes, firmes, resiliência. Não vamos pegar nossa mente e deixar cativa numa crise. Deixa essa crise continuar sendo um copo d'água. Não vamos fazer dela uma tempestade. Agora, firmeza, trabalhando arduamente. Sempre, sempre para Deus. Sempre para o Senhor. E esse trabalho assim, ó, de fato, como diz aqui a palavra, né? Bem entusiasmado, que a gente seja entusiasta das coisas de Deus. Acendido, pegando fogo, né? Admirando. E que daí então nós possamos sempre saber e entender que tudo aquilo que a gente está fazendo, que tudo que a gente está se esmerando a fazer para o Senhor, Ele está computando, né, no seu computador perfeito, no seu HD perfeito, né, fazendo assim uma analogia para a mente de Deus. Né, porque não é útil, não é inútil, né, o trabalho de Deus no Senhor. Eu tenho uma experiência nessa ilustração que eu quero terminar. Uma vez eu estava retornando de um desses países de fala espanhola, eu tinha ido de férias com a minha família, e era um país que eu pensava que nunca eu ia lá, pelas questões financeiras, mas chegou e aprovou a Deus que eu fosse. E quando eu estava retornando, eu coloquei o fone no ouvido e fui ouvir uma música. E eu ouvi Deus falar assim, que Ele de fato cuida de nós. E Ele dizia para mim, eu estou cuidando de você. Eu só faltei marchar naquele avião ali e gritar aleluia e glória a Deus para os passageiros ficarem espantados. Mas é isso. A gente olhar assim e dizer assim, ó, eu me dediquei, eu estive lá, eu tive noites mal dormidas, passei fome, né? Eu não tinha o que comer às vezes, pela circunstância de onde você estava geograficamente falando, não porque não tinha dinheiro, mas passamos por aquilo e às vezes até reclamamos, mas essa reclamação não ficou como um murmúrio, né? E Deus lá na frente Ele vai e recompensa. E Ele diz, eu estou recompensando. A gente possa viver mais dias como esses. Eu aqui encerro, né? O pastor fala muito, né? Se deixar, meu amigo, ele vai passar a noite todinha aqui falando, tá? Mas Deus abençoe. Amém. Esperamos marcar outra live dessa, né? Sim. Mais bate-papos para a gente conhecer vocês conhecerem a nossa igreja, a nossa comunidade. Afinal de contas, nós somos a sua mãe. É verdade. Amém, pastor. Muito, muito grato a Deus, né, por essa oportunidade. Foi muito bom
bate-papo, né? Suas palavras aí aquecem o nosso coração e nos anima a caminhar aí mais um pouco. Graças a Deus por isso, né? E estamos juntos, né? Como o senhor falou, estamos juntos aí e vamos Hashtag seguir. estamos juntos. Exatamente, vamos seguir aí, né? Firmes e constantes, né? Abundantes aí no Senhor. E já deu certo, né? Já deu certo. Deus já está nos demonstrando, né? É apenas uma demonstração daquilo que Ele vai fazer em terra mexicana, que Ele vai fazer na minha vida, na vida de Sara, na vida do Senhor, na vida da sua igreja, né? Eu costumo dizer todas as vezes, quando eu estou falando sobre missão, que se uma igreja quer provar do sobrenatural de Deus, que ela se envolva com a obra missionária. E eu não tenho dúvida, né, disso. A igreja, o crente que se envolve com missões, ele prova do sobrenatural de Deus. E eu tenho certeza que isso já está acontecendo e vai acontecer de uma forma linda, né? Na minha vida, na vida da Igreja do Calvário, na vida da Aliança do Dom, porque Deus é um Deus missionário, né? E antes de todo mundo, o mais interessado em missões é Deus, né? E Ele vai demonstrar o seu sobrenatural. Os céus há de defender-se ao nosso favor, né? Por causa da obra que não é minha e não é nossa, mas é de Deus, né? Amém. Amém. Gente, Deus abençoe, tá? Até a próxima. Até a próxima. Tchau, dona Sara. Até a próxima. Tchau. Tchau. Deus Tchau. abençoe. Tchau. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Amém.